Bom dia, boa tarde. Estava meditando, refletindo, pensando na vida e fiquei pensando por que sou eu e por que você é você e por que nós temos um incorrigível conflito de personalidade. Parece que nós trazemos à tona o que há de pior em nós e que queremos às vezes ser outro, pensando sempre que o outro está num cenário melhor. As personalidades elas são distintas, então cada um acaba recebendo a influência do ambiente, dos valores e até mesmo das ambições presentes e da índole da família. E acaba produzindo em nós um comportamento que às vezes não identificamos, que somos atraídos pelos opostos. Às vezes, se falamos demais, queremos uma pessoa silenciosa, próxima. Se nós somos muito silenciosos, calados, fechados, queremos uma pessoa extrovertida. E assim nós vamos conduzindo a vida nesse processo de conflito existencial. E nós temos então basicamente 4 temperamentos, que é o sanguíneo, colérico e fleumático e o melancólico. Vamos aprender um pouco aqui sobre isso. O sanguíneo, a pessoa sanguínea ou a personalidade com esses traços, ela é uma pessoa calorosa, animada, alegre, acolhedora, suas emoções estão sempre aflorando, pensamentos geralmente processos mentais dinâmicos, e gosta das pessoas, gosta de estar em grupo, bem realçante, e muitas vezes pode falar sem pensar, que pode trazer um prejuízo muito grande, acaba prometendo mais do que pode cumprir. Isso é perigoso, né? Esse é o sanguíneo. É como uma pessoa que parece que sempre o sucesso está lhe batendo as portas. A sua fraqueza de vontade às vezes o torna ineficiente e indigno, né? Ou seja, a sua autoconfiança às vezes produz no outro uma dúvida, porque sempre parece que ele tem controle de tudo. E ele tende a ser inquieto, indisciplinado e egoísta, e às vezes explosivo, o sanguíneo. O colérico, geralmente ele tem um traço, ele é ardente, rápido, ativo, prático, dotado de força de vontade, também um pouco de autossuficiência, decidido, muitas vezes teimoso, ele tem uma ação rápida nas decisões, ele é muito prático e muito instantâneo, né? Planeja, às vezes faz planejamentos longos e muitas vezes pode se achar em luta consigo mesmo, porque como sanguíneo, às vezes, como tem um timbre de liderança, pode às vezes precipitar muito no falar, em prometer, e possui às vezes decisão inabalável e continua esforçando, fazendo força, às vezes mesmo quando percebe que o resultado não será conforme, mas ele não é dado à frustração, ele acredita que vai haver mudança no processo, enquanto muitos desanimam, ele não. Apesar que há um antagonismo nesses procedimentos, que às vezes ele não tem tanta força de vontade como alguns fleumáticos, melancólicos, né, que são muito introvertidos, né, compenetrado, dado à arte, esse grupo, né? Então nós temos que estar atento a isso. A natureza desse ser colérico, desse homem colérico, ele é de um temperamento, às vezes ele consegue no ambiente ter um domínio muito impositivo, muito forte. Ele não é assim tão, às vezes, de simpatizar muito, né? Muitas vezes ele se sente embaraçado e não consegue perceber o que está acontecendo, dado que ele gosta de decifrar muito rápido as coisas. Não é dado a fazer análise e às vezes
tem uma tendência de olhar para os alvos, né? E ver as ciladas, os obstáculos, caminho, porque ele mesmo se assegura de que não vai ter frustração. Ele, às vezes, para atingir alguns objetivos, ele passa por cima daquilo que possa ser um empecilho. Aí a gente tem que tomar muito cuidado. São pessoas que na área relacional é meio difícil, porque está sempre se impondo até mesmo o silêncio. E a gente tem que estar atento. As suas fraquezas geralmente faz dele uma pessoa de difícil convivência, como eu disse, né? Porque às vezes ele é muito cruel, autossuficiente e geralmente ele é muito apreciado por amigos e colegas do que propriamente membros de sua própria família, porque convive com ele 24 horas e sabe realmente como esta pessoa é, porque a gente tem uma tendência de frear ou filtrar nos nossos relacionamentos sociais, características, né, inclinações, traços fortes nossos que num ambiente que estamos mais presente nele são notados, mas no dia a dia a gente não consegue. Agora nós vamos para a pessoa melancólica, né? Uma personalidade analítica, perfeccionista, abnegada, dotada de uma natureza emocional sensível e muito dominada por emoções. Às vezes o seu ânimo ele se eleva, como também pode ter uma redução muito grande, né? Alcança um limiar bom, mas às vezes um limiar muito baixo. Em outras ocasiões ela fica oscilando entre a tristeza e deprimida, e às vezes se torna hostil, porque essa relação com ela mesma é conflituosa. Aí a gente tem que estar tendo sensibilidade para perceber quem está diante de nós. Isso é muito comum, o sanguíneo, o colérico, atrair esse tipo de pessoa, o melancólico, né? O melancólico, às vezes, ele é uma pessoa fiel, você pode confiar, compartilhar com ela, ouve bem, né? Mas ela é muito seletiva na construção dos seus relacionamentos. Não se apressa para estabelecer vínculo, pelo contrário, você tem que pagar um preço muito alto para explorar o espaço dela. O campo existencial ele é um pouco blindado, porque prefere ser reservado do que ser frustrada e às vezes não poder corresponder também à expectativa do outro. Por mais que a pessoa seja digna de confiança, essa pessoa ela vai ter dificuldade, porque ela não quer ter decepção. Como ela se cobra muito, é perfeccionista, ela não permite ela mesma ter desapontamento com ela, então ela tem algum sofrimento. Depende de ser muito amado esse tipo de pessoa, né? E mesmo assim sendo amada, muitas vezes manifesta suspeita, ou seja, costuma armazenar dúvida nessa possibilidade da interação com o outro. Isso é muito importante quando nós queremos, talvez, melhorar o nível de relacionamento, principalmente se o casal tiver essa situação, né? Um sanguíneo, uma melancólica, ou um colérico, ou uma colérica e um melancólico, para que seja equilibrado. O melancólico ele tem uma capacidade analítica excepcional, ele gosta de observar os obstáculos, o perigo, né? Fazer projeto para ele tem que ser um projeto em que vai gastar tempo. Quem pedir um projeto tem que ter muita paciência, porque vai demorar. O que às vezes com o sanguíneo e o colérico não. Ele faz muito rápido, apressado e depois conserta. Não tem medo, mas o melancólico ele gosta de ter um freio e fazer as coisas bem filtradas. Ele fica hesitante, né? Ele hesita um pouco para iniciar alguma coisa. E ele produz conflito antes, durante e depois, porque ele não gosta de lidar com frustração. Ou seja, tem um desejo de controlar mais, né? E isso é perigoso. O melancólico geralmente tem por grande desígnio da sua vida sacrificar-se pessoalmente. Parece até que gosta de sofrer.
mães melancólicas ou pais, como que eles sofrem, né? Parece que a felicidade deles é sofrer pelos filhos. É uma dose de sacrifício, uma coisa impressionante. E tal pessoa se reveste de grandes potencialidades em seu estado natural, mas quando é para assim, ela tem uma dificuldade para poder ser feliz. Enquanto o sanguíneo colérico parece que ele se alegra, ou seja, ele tem menos dificuldade para se alegrar, ser feliz, para poder conviver com algumas situações, algumas pressões. Esse tipo de pessoa melancólica já não tem tanto. As fraquezas da pessoa melancólica são inúmeras, são vários, como também todos eles têm as fraquezas, né, e os prós e os contras. É importante a gente identificar que são 4 temperamentos, porém nós temos um que ele realça, ele sobrepõe ao outro na pessoa, mas nós temos traço de todos. Aí vai da nossa relação com várias contingências e do ambiente, né? Convergências que também vão nos construindo, divergências, olha aí, contingência, divergência e convergência. E nós vamos ter várias situações em que elas podem produzir uma de traços da nossa personalidade, do nosso temperamento. Então, o melancólico ele tem tendência de mostrar-se egocêntrico, sensível, pessimista, crítico, temperamental e vingativo. Geralmente tem muita dificuldade, como eu disse, de se ajustar emocionalmente. Muitas vezes é invadido por um complexo de um sentimento persecutório, como se ele mesmo estivesse perseguindo a ele, ou seja, sempre dizendo para ele, olha, eu não vou conseguir, não sou capaz. E isso pode produzir temores infundados e hostilidade. Então nós vemos aí, mas são pessoas com um grau de capacidade, são verdadeiros artistas. Quando você pega a história dos grandes homens pensadores, você vai ver que eles tinham também dificuldade com eles mesmos, né? Eram pessoas inteligentíssimas. E o homem fleumático, a pessoa fleumática, geralmente é a pessoa calma, fria, vagarosa, bem equilibrada e despreocupada. É um tipo de temperamento que está buscando muita coerência consigo mesmo, sente muito emoção que aparenta na superfície. Tem uma capacidade para apreciar, como eu disse, mais ainda as belas artes, as coisas da vida, né? A dimensão harmoniosa, música, poesia, né? É interessante, você pega os escritores, você vê que quase todos têm a mesma linha de temperamento. E esse tipo de pessoa manifesta uma tendência de ser um espectador da vida, né? Um filósofo, uma pessoa que procura estar sempre. Enquanto o colérico ele tem uma facilidade para integrar socialmente, para envolver numa relação, esse tipo de pessoas já tem mais dificuldade, porque são muito analistas, né, e não se expõem tanto. A gente tem que estar muito... pessoas desse jeito, por exemplo, fleumático, melancólico, quando você convida para fazer alguma coisa, eles primeiro falam, não, vamos pensar um pouco, né? O colérico, não, vamos fazer, vamos levantar. Se acontecer problema, nós paramos, voltamos, começamos de novo. Então a gente vê que são pessoas diferentes. Fala, Bruno. São pessoas diferentes que acabam integrando o nosso ciclo social e que a gente tem que aprender a lidar, principalmente como líder. Nós temos que ter uma sensibilidade para ver qual mensagem a pessoa está passando para nós ao chegar próximo de nós e no nosso convívio, para que a gente possa ser um instrumento pacificador e não de turbulência. Enquanto o senhor fleumático, aquela pessoa que tem essa característica analítica muito reservado, muito equilibrado, né?
Geralmente ele é amável, simpático e por natureza ele é pacificador também. É uma pessoa assim que é boa de estar perto, mas você tem que ter paciência. A principal fraqueza da pessoa fleumática é a falta de motivação, que às vezes nem é preguiça, mas eles falam que é preguiça, não é. Como a falta de motivação, isso impede de cumprir plenamente muitos projetos, ou seja, a sua potencialidade para vir à tona é mais difícil. Às vezes conseguem elaborar, fazer grandes obras, mas de uma forma bem lenta, né? Mas também quando termina, realmente é algo digno de ser admirado. Já não é o caso do colérico fleumático, porque ele é do colérico sanguíneo. Por quê? Porque são impetuosos, são determinados assim no sentido de processos mentais, já vai na frente. Às vezes pensar, né? E fala sem pensar, como se diz. Geralmente é fácil viver então com pessoas fleumáticas, mas a sua sempre com pressão baixa pode irritar muito, pessoas que são muito agressivas, que têm projeto. Os fleumáticos geralmente, olha que interessante, hein? Geralmente servem de boa companhia para seus filhos, para brincar, estar presente. Eles gostam, eles se sentem bem, eles dedicam mais tempo. O colérico sanguíneo tem que tomar muito cuidado, porque não tem freio. Às vezes ele chega num lugar com um ambiente com pessoas que ele gosta, com os filhos, com a esposa, de repente na hora que você está envolvido com outro grupo e se perdeu num emaranhado de relacionamento, e isso é muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitos maridos, muitas pessoas dinâmicas, exigentes, dirão que suas esposas fleumáticas, afirmando às vezes algo que é inverídico. Ela é uma esposa e mãe maravilhosa, mas como dona de casa é fraca. Não, pelo contrário. A dona de casa impecável pode ser uma fraca mãe. A dona de casa impecável, que cuida bem da casa, mas às vezes não cuida bem do marido nem dos filhos. Olha como que as coisas vão se ajustando, depende da intensidade que a pessoa se conhece e a personalidade que tem. Porque nós podemos interpretar de maneira errada a outra pessoa que está próxima de nós, principalmente no relacionamento conjugal. Enquanto no princípio, no período da caça, tanto o jovem como a jovem buscando, orando, a gente vê algo que nos atrai, que chama atenção, e quando vamos conviver com aquilo, porque não queremos mais conviver com aquilo. Às vezes aquilo que nos atraiu, o silêncio às vezes, aquela lentidão, muitas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Olha como que essa mãe que brinca, que dedica tempo aos filhos também, às vezes é bem da casa, mas é uma excelente mãe. Então a gente tem que estar atento. O temperamento é importante porque ele tempera a personalidade, cada jeito de ser de uma pessoa. Temperamento. Então ele faz parte da constituição existencial do homem. Ele compõe o ser único que é a pessoa, esse eu do mundo, esse ser autônomo, a pessoa mesmo. Então o temperamento é importante para a gente poder entender um pouco, para a gente caminhar melhor para um relacionamento, uma vida familiar, porque nos ajuda a esclarecer como que as pessoas são diferentes e por que elas apresentam certos comportamentos justificado pelo jeito que elas são. Então a gente tem que estar atento a isso tudo. Olha, interessante aqui que o subconsciente exerce maior influência sobre nós do que a maioria das pessoas reconhece. Às vezes nós somos mais agredidos por desconhecer aquilo que está que nos leva a reações e não a ação. A ação geralmente ela é racionalizada. Agora a reação ela é instintiva. Então o subconsciente produz reações de juízo, de censura, de punição, de cobrança, uma série de coisas. A gente tem que estar muito atento a isso, para que a gente não tome decisões precipitadas. Olha aqui, é interessante. Deixa eu ler uma parte aqui.
O subconsciente exerce maior influência sobre nós do que a maioria das pessoas reconhece. Isso se verifica de modo bem vívido na forma pela qual geralmente escolhemos nossos amigos e particularmente pela escolha que fazemos de um companheiro ou uma companheira para a nossa vida. Um gregário ele vai escolher uma pessoa extrovertida, uma pessoa muito recuada, pouco social. Por quê? Porque lhe falta essa extroversão, essa sociabilidade. É uma coisa, o extrovertido ele vai procurar alguém que possa ser um freio para ele, uma pessoa mais reservada, mais discreta, com menos palavras, muito monossilábica. Por quê? Porque ele gosta de falar, então ele é impulsivo. E assim, naturalmente, nós vamos dando corda para aquilo que compõe o nosso jeito de ser, a nossa personalidade. O importante é a gente observar que as pessoas são atraídas umas pelas outras pelo o oposto. Às vezes a força natural de um convida um de uma natureza fraca do outro para compor e assim poderem caminhar junto. E quando a gente fala natureza forte, não pode falar de forma positiva e nem negativa. E quando falamos de natureza fraca, não podemos falar como sendo positivo ou negativo. Na verdade é o ser. Aquela pessoa é daquele jeito e assim será se você respeitar, sendo de uma natureza, vamos pensar, mais expressiva, mais impositiva. Geralmente que aqueles que são de uma natureza chamada reflexiva, parecem fracos, demoram a decidir, são medrosos. Não, são pessoas ponderadas. Muitas pessoas, muitos casais ficam tão apaixonados um pelo outro que não conseguem ver aspecto positivo ou negativo no outro, simplesmente estão atraídos. Ainda mais quando há uma desonestidade nesse processo. Ele se veste pela força da atração, ou seja, para atrair e não para oferecer proteção, e da mesma forma o outro, ou tanto o jovem como a jovem, eles querem despertar desejo e não proteção. Aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí a gente comete muitos erros. Eu sei que depois que termina esse encanto e que as pessoas começam a conviver com esses opostos, se não tiver muita sensibilidade, percepção, dependência de Deus, a pessoa não consegue administrar o relacionamento. Não consegue. Eu gosto de dizer que quando a pessoa ela compreende bem quem ela sabe que o casamento acabou completamente para ela. Já não dá mais. Mas quando ela se conhece, ela percebe que para a sua esposa, o seu cônjuge, não acabou ainda. Então essa pessoa ela pode se reservar na dependência, no clamor e pedir a Deus misericórdia para que algo possa ser reerguido e seja despertado um sentimento mais profundo, mais consistente. Às vezes pode ter acabado para o outro, mas para esta pessoa não acabou. Ou seja, casamento, mesmo quando acaba para os dois, Deus tem poder de restaurar. Sabe por quê? Porque é quando nós começamos a partir para um princípio que sustenta qualquer relacionamento ao respeito. A falsa atração produzida pela admiração. A admiração não sustenta nada. Absolutamente nada, porque ninguém consegue permanecer sustentando e se sustentando para que o outro seja nutrido da sua admiração. Respeito não. Você aprende a respeitar as pessoas de uma forma hierarquizada, a posição dela. Você foi colocado como cabeça e deve dar sua vida pela esposa, como Cristo deu pela igreja. A igreja submissa a Cristo, como a mulher também deve ser. Então é respeito. Aí não temos nem que discordar. O que nós não podemos é permitir que as fraquezas que começam a aflorar no relacionamento, dado que a pessoa está de forma integral agora, porque antes ela estava filtrando, se policiando para não decepcionar, para conseguir conquistar, para conseguir laçar, né, a presa que ela tanto queria. É presa, é uma relação comercial mesmo, porque eu procuro sempre aquilo que me falta, eu quero aquilo que venha me gratificar, compensar. Essas fraquezas, quando percebidas, precisam ser de ajustamento. Isto é, todo aprender a conviver com as fraquezas do outro,
sabendo ela que também ela tem suas fraquezas. É de grande importância contar com a ajuda do Espírito Santo para que ambos possam ser pacientes, mansos, amáveis, dotados de um controle, segundo a Bíblia, domínio próprio, e de uma grande capacidade de amar e perdoar. Eu gosto muito de 1 Coríntios capítulo 13, quando fala que o amor tudo pode, suporta, nunca falha, não se vangloria, ou seja, não perde, sempre vence. Enquanto há um ajustamento nessas fraquezas, o Espírito Santo vai ajudando e transformando certos traços que entendemos negativo, de tal maneira que quando nós percebemos, nós estamos convivendo com a pessoa como ela é, sem que nada mude nela, mas nós nos dispomos, ou seja, estamos disponíveis para Deus e aprendemos a amar aquela pessoa como ela é, porque agora já não olhamos mais com os olhos, simplesmente aqueles olhos de cobiça, mas agora de uma forma altruísta, de uma forma em que nós queremos construir o outro. Nós queremos construir o outro neste relacionamento. Um servo de Deus cheio do Espírito Santo, que quer encontrar prazer no seu casamento, que quer ter ajuda do Espírito Santo para vencer as fraquezas, ele tem que aprender a se desagradar. Ele tem que aprender, às vezes, suportar desagrados, porque nunca será possível agradar. O único que tem condição de nos fazer cheios de vida, felizes, é o Espírito Santo de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. É Ele que tem poder para fazer isso. Agora, precisamos estar aprofundando o nosso relacionamento com a dimensão social, existencial, daquilo que nós temos e somos, para que a gente não seja... a gente não venha naufragar num conflito de personalidade, ou seja, produzindo fraquezas conflitantes por causa do outro como ele é. Conflito de temperamento. Não podemos permitir que também eu venha irritar o outro pela minha forma de ser. Por quê? Porque eu tenho que respeitar o outro, assim como também eu quero ser respeitado. O sanguíneo, colérico, geralmente faz muito pouco caso do sofrimento dos outros. Sabe por quê? Como ele lidar muito bem, ele sai de um momento de desprazer, vai buscar outro, ele está sempre saltando, ele é muito inovador, está sempre disposto, mesmo apesar de ter muita precipitado, né? Mas ele tem muita dificuldade para conviver com pessoas que são muito reservados, perfeccionistas e que se arriscam um pouco. Então, às vezes, eles sofrem muito. E com isso esse conflito, a quantidade de traços, vai produzir um sofrimento muito grande nele. Mas o que nós precisamos aprender é o seguinte, que a vida conjugal, a vida familiar é um projeto de Deus, mas ele foi desenhado no céu, mas ele é organizado e sustentado aqui na terra. E nós precisamos estar atentos para que a gente não caia num desânimo durante o período de desafios que surgem, né? Porque enquanto estamos começando, a gente fica como que anestesiado, né? É uma lua de mel, algo assim que o prazer é muito grande, a compensação, mas depois a gente começa a enfrentar algumas realidades. E se a gente não tomar cuidado, o que vai acontecer? Imagine, existem pessoas com a tendência para depressão, para melancolia, né? Principalmente os fleumáticos e melancólicos. E aí você está convivendo com uma pessoa dessa, então muito cansaço, as pessoas sofrem demais, muito choro, muito problema. De um lado um choro demais, do outro em demasia o riso também, a pessoa está rindo de tudo. Tem gente que ri muito para a vida, né? Eu digo até que é bom rir para a vida, mas tem hora que você só vence com cara feia. E esse que é o grande desafio, a gente tem que tomar muito cuidado. Então nós temos, para entender melhor, a falta de motivação do fleumático, e que pode ser um peso para a sua esposa, né? Porque ela é sanguínea, ela é colérica, ela projeta, ela quer pôr
às vezes ela avança tanto que quer levar o marido também. Mas o marido é mais tranquilo e prefere aquele trabalho dele, aquele ganho seguro, do que tentar a mudança. E isso pode produzir uma irritação e trazer um distúrbio no relacionamento. E da mesma forma, o homem colérico, a mulher fleumática, que é mais caseira, não gosta de sair, não é muito sociável, prefere ficar em casa. E a gente tem que estar muito atento a isso. Por quê? Porque são coisas que podem destruir um relacionamento. As diferenças entre os cônjuges não precisam ser destruidoras, mas pode ser enriquecedora. É interessante, quando o casal, quando é muito diferente, que tem filhos, é uma coisa impressionante. Ele tem filhos. Vamos pensar, eu tenho 5. Alguns dos meus filhos nasceram com o temperamento da minha esposa. Outros nasceram com o meu temperamento. Os que nasceram com o meu temperamento, eu tenho dificuldade enorme com eles. E os que nasceram com o temperamento da minha esposa, é muito fácil o relacionamento. Mas por quê? É justamente porque a gente não consegue trabalhar isso na gente. Então chega outro para nos frear. Então essa é muito importante. Discordâncias, ou seja, de traços, não pode produzir desacordo. Muito pelo contrário, deve produzir um desafio para o casal, dar sentido para a vida. Eu entender ela com a minha esposa como ela é, ela comigo. E eu com os filhos que eu tenho diferente de mim, que me relaciono bem, e aqueles que são iguais, que eu tenho dificuldade. É interessante que a paciência que às vezes uma mãe tem com um filho que parece com o pai, às vezes é enojador. É tão grande, a mãe suporta o que o filho faz. Às vezes o pai faz a mesma coisa e ela não suporta. Olha como que a coisa funciona. E o pai da mesma forma. O pai tem comportamento do filho que parece com ele suporta, mas a mãe, aliás, o pai tem um comportamento agressivo às vezes e suporta de um que parece com a mãe, mas quando é da mãe, já não suporta. Então nota aí que a questão não é o problema as pessoas e os comportamentos, é a gente mesmo lidar com as angústias, as agruras que a vida produz. Porque a questão toda não são os problemas, é como vamos viver com esses problemas que fazem parte da nossa vida. Nenhuma discordância serve de ameaça para um casamento sólido que está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus e que vai determinar êxito até o final. Muitos casamentos que hoje navegam em mar de rosa podem experimentar conflitos por causa de traços temperamentais que não são detectados. Quando você se sentir frustrado, ressentido ou hostil, procure de forma objetiva avaliar, refletir sobre você mesmo, o que está acontecendo. Não transfira para o outro a culpa. Geralmente, nós fazemos transferência de responsabilidade nossa. A sua paz de espírito não depende do procedimento do outro. Nós temos uma profunda relação com Deus que, quando encarada na dimensão do reino de Deus, Ele nos realiza, nos faz feliz. Passe a andar no Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar, e depois ore acerca das ações, dos comportamentos, peça a Deus socorro para que Ele ajude você a conviver com aquilo que é contrário, que te desagrada. E peça a Deus também para que você não seja um desagrado constante para a vida do outro. Peça a Deus porque Ele doa amor, muito. Ele doa. Se você pegar, Ele doa para nós uma paz com Ele. É Ele que doa essa paz que temos com Ele. A bênção da fidelidade é uma bênção que Ele nos dá. Porque se for olhar por nós mesmos, nós não temos condição de termos a bênção da fidelidade como companheira constante, porque somos pecadores. Então você peça a Deus que Ele te dê você de amor pelo outro, de maneira que você consiga amar de forma autêntica, a despeito de todas as decepções que você teve. Procure descobrir virtude, coisas boas no outro, por aquilo que Ele colocou em você. Seja agradecido. Eu fico imaginando o
que nós fizemos quando a gente estava no período de namoro, gente? O que nós fizemos, por que que perdemos tudo aquilo? Por que que nós não podemos resgatar? Então a gente tem que fazer o que aqui? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão colocadas e que foram colocadas, que eu escolhi. Eu estou onde eu escolhi, o importante é isso. Ninguém me obrigou, eu estou onde eu escolhi. E avançando agora com Deus, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, o grande alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oh, glória, que maravilha! Se nós estivermos seguindo por este caminho, nós vamos ter de Deus, não somente eu, mas nós ouviremos a família, o casal, vinde benditos do meu Pai. Possuir por herança aquilo que pertence a vocês, porque vocês estão em Cristo, e Cristo em vós é a esperança da glória. Que Deus nos abençoe, e vamos ler mais e aprender mais sobre isso, porque muitos conflitos, muita confusão relacional está em a pessoa não se conhecer bem. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus.